O Momento Empresarial de hoje vai mostrar a história do Atacado e Supermercado Ledur, uma das maiores redes mercadistas do Vale do Caí. Uma empresa familiar que trouxe para o mercado a parte do atacado. Na dica da semana vamos mostrar como o noticiário pode influenciar no seu desempenho profissional. E ainda tem a dica no quadro Seus Direitos com o advogado Fabiano Pilger. Não sai daí, o Momento Empresarial está começando. Olá, o Momento Empresarial dessa semana começa mostrando a história do Mercado e Atacado Ledur, uma história de empreendedorismo e superação no Vale do Caí. Acompanhe. Hoje nós viemos até a cidade de São Sebastião do Caí para conhecer uma história de superação e de empreendedorismo de uma jovem empresária. Eu estou aqui com a Ana Thaís Ledur, ela que é a diretora do Supermercado Ledur e Atacado. Seja bem-vinda ao nosso programa, Ana. Obrigada. Que prazer te receber aqui. E o Mercado Ledur, ele já está há quanto tempo atuando? Ele existe em São Sebastião do Caí há 10 anos. 10 anos. Mas ele teve seu início em 1985 como atacado, ainda em Bom Princípio. Uma empresa familiar que trouxe para o mercado a parte do atacado. E aí eram 8 sócios na época, dentre eles o meu pai. E aí depois de 10 anos atrás ele deu início ao supermercado em São Sebastião do Caí, porque lá já estava pequeno o espaço físico, ele não tinha como crescer a empresa, e aí ele resolveu se mudar de lugar e veio para São Sebastião do Caí. E naquela época o atacado era uma novidade aqui na região. Era uma novidade na região, era o único. Era muito forte a questão do atacado, com 8 sócios, né, tudo da família, mas ele viu uma necessidade de inovação, de maior espaço físico também, e resolveu abrir a parte do supermercado junto com o atacado. E foi onde ele teve a ideia então de vir até São Sebastião do Caí. Isso, a família da minha mãe é de São Sebastião do Caí, então ele viu uma possibilidade de crescimento na cidade e se mudou para cá, construindo o primeiro prédio aqui em São Sebastião do Caí, onde na época ele chegou como supermercado, como atacado somente. Mas como as pessoas começavam a parar os carros e fazer perguntas, e dizer, eu posso comprar, gostei, aí ele viu a necessidade de colocar aos poucos o supermercado junto. Então acabou que a partir de uma necessidade ele foi vendo que tinha demanda, tinha mercado. Exato. E acabou. Exato, ali ele viu a oportunidade. Que legal. E desde o início das operações aqui no Caí, Thaís, tu sempre se envolveu, tu vinha aqui na empresa do teu pai, como é que era isso daí? Eu sempre estive junto, acompanhando de perto, mas na época eu dizia para ele que eu não queria trabalhar de domingo a domingo, né? Que eu achava uma escravidão trabalhar no supermercado. Então eu decidi na época fazer direito, me formei em direito e eu dedicava muito meu tempo para a faculdade. Eu não precisava trabalhar, não tinha um horário a cumprir. Eu geralmente me dedicava mais para a faculdade. E aí nos momentos que ele precisava, claro, eu vinha para cá para ajudar ele. Mas no final da faculdade, com 22 anos, aí eu comecei a trabalhar como financeiro da empresa. Mas vocês, tipo com 14, 15 anos, vocês já vinham aqui para a empresa? Sim, a gente já ajudava. Tu e a tua irmã, né? Isso, eu e minha irmã e a minha mãe hoje. Mas o teu pai sempre deixou vocês livres? Sempre nos deixou livre porque ele dizia que a gente que tinha que optar, né? Tinha que ser uma escolha nossa. Ele nunca nos obrigou a vir trabalhar, mas ele tinha o interesse de que nós dessemos continuidade à empresa. Entendi. E vocês, então tu foi acompanhando o crescimento aqui da empresa? Fui acompanhando o crescimento, a construção do primeiro prédio, do segundo, do terceiro, ampliação. E quando ele abriu aqui, a família, enfim, vocês imaginavam que ia ficar desse tamanho? Não, a gente nunca imagina, né? Ele era uma pessoa de muita vontade, muita visão de futuro. Então a gente acreditava sim que cresceria, mas a gente não tinha ideia do quanto, porque a estrutura, quando entra aqui em uma das entradas do São Sebastião do Caí, é uma estrutura que... É imponente, é imponente, né? A primeira vez que eu vi mesmo, eu fiquei impressionado. Né? Tu vê que é uma coisa realmente grande. Sim. É como ele gostava. E aos 22 anos, então, foi que você optou por seguir na função, por realmente aí eu assumi o setor financeiro e comecei a dar continuidade a tudo junto com ele, ao lado dele. Mas e a questão do direito, assim, tu não...
Não, eu viu deixei que não de era lado. o que tu queria? Como é que foi isso foi aí, por uma Thaís? necessidade na época de cobrir uma licença maternidade de uma funcionária que eu acabei entrando entendi. e acabei ficando. E aí tu Por isso. gostou, tu se identificou Sim. com a função. O meu pai sempre dizia que quando tu vê que uma coisa dá certo e tu vê o resultado, não só financeiro, mas como no crescimento, no reconhecimento das pessoas, tu passa a gostar dela, né? E foi o que aconteceu. Com o tempo eu fui gostando, admirando o trabalho dele, me aperfeiçoando também, gostando mais da minha função. E hoje eu não me vejo em outro lugar. É mesmo? É mesmo. Que legal. A Thaís, formada em Direito, mas que tem então essa veia empreendedora aí. Eu creio que desde a adolescência já começou a despertar isso aí em vocês. Sim. Que bacana. Eu, no início da matéria aqui, eu abri falando história de empreendedorismo e superação. No meio dessa caminhada aí, vocês passaram por uma fase bem difícil aqui na empresa, Thaís. E qual foi essa fase? Sim, foi o falecimento do meu pai. Eu estava com 23 anos e ele teve uma morte súbita, então inesperada, e no outro dia a gente teve que dar continuidade à empresa. A gente fez uma reunião com os funcionários, pedindo a colaboração de todos, dizendo que a partir daquele momento eu seria a gestora da empresa, que eles não precisariam se preocupar e que a gente daria a volta por cima. Mesmo ele sendo a cabeça de tudo, o administrador e a pessoa que fazia todas as funções e estava em todos os setores envolvido, a gente teria que dar um jeito de conseguir que a empresa tivesse sucesso. Os primeiros meses foram difíceis, porque a gente passou por aquela parte do luto, do não acordar para as coisas, de achar que ainda não era verdade. Os funcionários estavam todos em pânico. E tu ninguém muito esperava. jovem também, muito 23 jovem, anos, 23, né, Thaís? Quantos funcionários tinha na época, tu lembra? Na época a gente estava com 40. 40 funcionários. E a gente teve que dar continuidade, né? Então, o que eu pedi para todos foi a maior colaboração. Quando antes um desempenhava tal função, hoje ele ia ter que desempenhar tal função mais 30%. E assim a gente foi indo. Hoje, claro, graças a Deus, a gente continuou e está melhorando cada vez mais. E no município, quando teu pai faleceu, foi um baque também? Foi um baque, porque ele era uma pessoa muito querida, muito engajada na comunidade, fazia parte da Igreja Católica, se dedicava muito na questão da prefeitura em obras sociais, desempenhava obras sociais dentro do mercado. Então, o que acontece? Ele era uma pessoa feliz, sorridente, que estava sempre disposto para tudo, que tinha uma grande gama de amigos. Então, o que acontece? A cidade sofreu muito também com isso na época. Também sofreu. E tu não teve tempo de passar pelo período de luto mesmo? Não. As pessoas me diziam que eu não teria tempo de sentir isso no momento, né? Que seria o normal que uma pessoa passe pelo luto. Sim. E que depois de algum tempo eu sofreria isso. Realmente, hoje eu me vejo mais cansada, com mais coisas para desempenhar que antes eu tirava de letra. Por quê? Porque agora parece que já começa a cair mais a ficha, fazendo 2 anos e meio já, né? Mas como no dia seguinte à morte a gente teve que entrar aqui dentro e continuar trabalhando, eu tive que puxar força e trabalhar e esquecer do restante. Então, realmente, foi uma questão assim de que eu tive que me superar e fazer coisas que eu jamais imaginei que eu precisaria fazer. Muito bem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e depois nós vamos ver então como é que está o supermercado Ledur após essa morte, após esse baque que a Thaís e a sua família teve aqui. Não saia daí, é em um instante. Com Zapar, você dá vida ao mundo ao seu redor, desbloqueando conteúdos escondidos. Para começar, procure por Zap Codes no seu dia a dia. Em seguida, aponte seu dispositivo para eles e comece a zapear. Então, o que você está esperando? Contrate o palestrante Carlos Fortes para o seu evento. Palestras nas áreas de vendas, atendimento a clientes, gestão e liderança de equipes e motivacional. Palestras para CIPAT, associações comerciais, reuniões e encontros de grupos, igrejas e Incompany. Escolha sua palestra e dê um gás na sua equipe. Mais informações acesse carlosfortes.com.br ou ligue para 51 3035 5404. Palestrante Carlos Fortes, sucesso absoluto em seu evento.
Estamos de volta e vamos continuar conhecendo aqui a Thaís e a história de superação e de empreendedorismo. E Thaís, depois que o teu pai faleceu, vocês tiveram então que tomar algumas medidas. Ou vocês começaram a olhar o negócio mais de perto, principalmente tu que tomou a frente da empresa, né? E como é que está hoje o mercado? O que vocês percebem que daquela época para agora, o que melhorou, o que daqui a pouco não ficou tão bom, ou que ações vocês vêm tomando para que a empresa continue a crescer? Logo depois do ocorrido, a minha irmã, que faz arquitetura, saiu do escritório de arquitetura onde ela trabalhava e veio trabalhar conosco aqui. E a minha mãe, que é professora aposentada, passou a ajudar também. Então, o que acontece? A gente tomou algumas medidas que a gente precisava mostrar um up maior, né? Então, o que acontece? A nossa filial, ela era feia, desajeitada, a gente foi lá no primeiro mês e reformou ela. Por quê? O que acontece? Tem uma cultura na nossa empresa que sempre achava que a filial não era tudo aquilo, não era tão boa, não colaborava tanto. E a gente precisou reverter isso para mostrar força. Sim. Então, o que acontece? A gente foi e reformou a filial duplicou seu tamanho de venda. Ah, que legal. Sabe? Então, ela nos mostrou um resultado muito imediato numa simples medida que a gente tomou. Outras coisas. E para os funcionários essa reforma foi benéfica ou não? Foi benéfica, todo mundo trabalhou mais feliz, todo mundo gostou do resultado e as pessoas viam que era elogiado. Ah, como ficou bonito! A minha irmã arquiteta que tomou essas medidas, né, de reforma, ela que puxou a frente em tudo isso. Então, o que acontece? As pessoas vinham na rua nos elogiar, dizendo, nossa, como melhorou, antes eu não conseguia entrar lá, agora está muito melhor. Coisa boa. Exato. Agora fazem 2 anos e meio disso, mas a gente conseguiu dar uma volta por cima nessa questão. Depois, o meu pai tinha uma cultura de não fazer promoção, porque ele não achava necessário. Só que hoje em dia o nosso mercado pede isso. Ele precisa que tu mostre algumas vantagens em relação aos teus concorrentes. A gente iniciou, então, promoções semanais. A gente bota em um jornal da cidade que tem muito público, que ele é distribuído gratuitamente nas residências. Então, isso começou a puxar maior movimento e maior circulação de pessoas. A gente implantou um ponto do Banrisul na nossa filial, que chama também bastante gente. Tem uma circulação de 2.000 pessoas por dia no ponto do Banrisul. Olha aí, que legal a ideia. Então, são coisas assim que a gente precisou, claro, depender muito mais empenho, muito mais trabalho, muito mais atividade em relação àquilo, mas que traz resultados, né? A gente deixou tudo, a gente procura deixar tudo muito mais com um olhar feminino, mais bonito, com mais carinho. Coisas que o meu pai era mais homem fazendo, mais da força. Eu particularmente, eu penso que a mulher ela tem uma sensibilidade assim para deixar realmente os ambientes mais bonitos. Né? Não é um problema do teu pai específico. Eu não, penso é questão que o de homem, ele... Exato. E a gente teve que fazer algumas alterações na questão assim, o que ele desempenhava era muito assim, vou pegar o caminhão agora e vou para Porto Alegre resolver tal coisa. Só que isso eu não posso fazer. Então a gente teve que demandar outras pessoas para fazerem. Só que o que a gente se baseia muito sempre é na força de vontade que ele tinha para tudo. Essa força que ele tinha, que ele ia, fazia certo e acontecia e dava um resultado maravilhoso sempre. Então ele tinha tanto amor pela empresa que ela sempre gerou resultados bons. Tanto na comunidade quanto na vida da empresa em si, né? Por isso que ela cresceu tão rápido. Eu acredito que seja pela força de vontade, pelo amor que ele despendia em tudo. E os ensinamentos que ele deixou para vocês são aplicados até hoje. Pro resto da vida, né? A gente para assim, eu pego isso muito pra mim. Antes de tomar qualquer decisão, eu paro, analiso e penso como ele faria. Então, às vezes, isso até atrapalhava um pouco. Mas eu pensava, bom, se ele sempre fez assim e deu certo, vamos continuar dessa maneira. Então, antes de tomar qualquer decisão maior, eu penso o que ele faria, como ele decidiria e que caminho ele tomaria. Para daí a gente resolver. E as tarefas hoje da empresa foram bem divididas. Bem divididas. Porque tu cuida de uma parte, a tua irmã cuida de outra, a tua mãe ajuda, dá o suporte. Sim, o que acontece? O financeiro já era eu que fazia, então eu continuei nele, né? Mas a questão de as compras, que ele era muito envolvido, a gente teve que delegar as funções para outras pessoas. As vendas, a questão de preços, ele se envolvia em tudo. A gente teve que delegar a função para outro encarregado. E a minha irmã cuida da parte assim, precisa do pedreiro em tal lugar, estragou tal coisa, tem que olhar o telhado, a calha entupiu, não sei o quê, é tudo com ela. A parte de manutenção toda manutenção ela é com ela. Que cuida.
E é fácil delegar, Thaís? Porque eu vejo assim que muitas empresas é difícil para o dono largar realmente Sim. na mão. E o que eu percebi é que desde a primeira vez que eu te conheci, que eu conheci a empresa, que tu teve que estar muito aberta para isso, né? O meu pensamento é o seguinte, antigamente eu acho que as pessoas ficavam muito com as tarefas para si e delegavam pouco. Mas o que acontece? Hoje ninguém é super-herói para conseguir fazer tudo. Eu não conseguiria dar conta de fazer tudo que o meu pai fazia antes, mais a questão financeira. Então eu precisei delegar. E quando tu tem uma equipe bem formada, uma equipe coesa, que está conosco já desde os 10 anos e outros que já vinham antes de Bom Princípio e vieram junto conosco para cá, eu acredito que a gente tem que confiar e que a gente tem que delegar. Claro, tu continua cobrando, tu continua vendo e seguindo de perto. Sim. Acompanhando tudo. Mas tu precisa que eles tomem algumas decisões. E eu acredito até que eles mesmos fiquem melhor, eles mesmos se sentem mais valorizados. Por quê? Porque eles sabem fazer aquilo. Sim. Então, por que não deixá-los fazer, né? Certo. Dessa maneira, eles também sempre se sentiram melhor, ficaram mais felizes nas suas funções, porque eles conseguiram desempenhar coisas que eles já sabiam fazer, que já tinha tido todo o treinamento na questão do meu pai ter acompanhado de perto e que hoje eles podem desempenhar sem problema nenhum. Legal. E vocês, o pai já tinha a cultura de se envolver com obras sociais. Sim. Mas a partir daí vocês também passaram a investir mais nessa... Ele sempre foi muito ligado à igreja, muito ligado à sociedade, muito doador do tempo dele e da vontade dele de ajudar, né? O que acontece é que depois disso a gente deu continuidade. A gente tem, por exemplo, festa de Dia das Crianças, a gente tem festa de Natal para as crianças mais carentes. A gente sai distribuindo com o Papai Noel presentes e balas por aí no Natal. A gente faz campanha de doação de cachorros, que tem muitos abandonados na cidade, junto com uma ONG da cidade, que é a Vida Lata na Net. A gente gosta muito dessa parte, sim. A gente tem, por exemplo, as caminhadas do Ledur com um personal trainer, um educador físico que acompanha no dia, que faz alongamentos, que ajuda. A gente gosta muito, sim, da área social. Que legal. Inclusive o Ledur promoveu uma palestra minha, beneficente, e ajudou com muitos alimentos ali, onde a gente também está ajudando famílias, Isso, né? Isso. É que eu acho que cada um fazendo... Muito legal essa parte aí. Eu penso que cada um fazendo um pouquinho vira muito, né? Com e não certeza. custa. É só boa verdade. vontade. E a satisfação de tu poder ajudar o próximo, isso não tem preço, né? É Thaís? verdade, é verdade. Bacana. Bom, para quem quiser entrar em contato com os mercados de vocês, qual que é o telefone? O telefone é 51-3635-4444 da matriz e da filial é 51-3635-0644. E o nosso meio principal de comunicação hoje é o Facebook, né? Onde todo mundo tem contato, consegue conversar, trazer ideias e tirar ideias da gente também. Sim. Então o Facebook é Supermercado Ledur. Muito bem. Só procurar. Thaís, para a gente encerrar, eu queria que tu deixasse uma dica para os empreendedores, para o filho que acompanha o pai. O que, na tua opinião, a pessoa ela tem que ter? Que dica você deixaria para o negócio continuar tendo sucesso, assim como vocês estão tendo aqui no Ledur? Eu acredito sempre que o amor é parte fundamental para alguma coisa dar certo, né? A tua dedicação, o teu amor, o teu empenho no que tu tá fazendo, no teu trabalho, enfim. Mas eu acho sempre muito mais fácil quando eu vejo situações de famílias, empresas familiares. A sucessão ela é muito mais fácil quando tu tem a pessoa do teu lado te acompanhando, te dando a base e te ensinando e mostrando o caminho. Eu tive esse caminho até certo ponto quando ele foi cortado. Então eu sempre digo para as pessoas que elas possam aproveitar enquanto que o fundador está aqui, enquanto que o gestor está aqui. Que tu possa sugar dele tudo que tu tenha para aprender, né? Porque é muito mais fácil do que depois do dia para a noite não ter mais. Então o que acontece? Eu tive essa base e eu consegui dar continuidade, mas quem tem ainda e pode aproveitar muito mais, que aproveite. Que aproveite mais. Que aproveite. E amor e dedicação em tudo que se faz. A gente fica feliz vendo os resultados e tem mais força ainda para continuar trabalhando. Muito bem. Você então acabou de conferir a história da Thaís. Agradeço muito e parabéns aí, que essa empresa venha crescer muito mais. Thaís. Nós que agradecemos o convite da entrevista. Olha que história linda, a história da Ana Thaís e da sua família. Quero dar os parabéns. Ela que tão jovem teve que passar por essa adversidade e está conseguindo tirar de letra. Parabéns, que essa rede venha a crescer muito mais. Você confere agora a dica no quadro Seus Direitos com o advogado Fabiano Pilger. Olá pessoal,
Hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente, que é a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, exemplificativamente SPC e Serasa. Imaginem a seguinte situação: você recebe lá na sua casa uma fatura de telefonia móvel, por exemplo, de uma operadora com a qual você não trabalha. Você não paga essa fatura, reclama perante a operadora, informa que você não tem contrato com ela, e aí, mais adiante, você vai fazer uma compra no crediário em alguma determinada loja e você descobre que o seu crédito está bloqueado. Vai ao SPC ou Serasa e descobre mais: o seu nome está lá inscrito como devedor daquela empresa operadora. O que acontece? Nesse caso, o consumidor tem direito a uma indenização por danos morais, pela inscrição indevida, já que ele não tinha contrato com aquela operadora e mesmo assim a operadora mandou uma cobrança indevida e ainda inscreveu o nome do consumidor naqueles referidos órgãos. Outra coisa que acontece também, pessoal, é a inscrição irregular. O que é isso? O consumidor tem o direito de ser notificado 10 dias antes da inscrição ocorrer, para que ele possa tomar as providências cabíveis ao caso. Se for o caso de pagar a dívida, ele tem esse prazo para quitar a dívida, e se for o caso de uma reclamação, ele tem esse prazo para reclamar e dizer os seus motivos de não ter pago aquela conta. Como no exemplo anterior, não havia uma contratação entre as partes. Esse foi então o nosso assunto de hoje. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa aqui no Momento Empresarial. Para você que ainda não acessou o nosso canal no YouTube, acesse lá Momento Empresarial com Carlos Fortes e faça a sua inscrição. Você acompanha tudo que acontece ao longo da nossa semana. E você que ainda não curtiu a nossa fanpage no Facebook, acesse lá Momento Empresarial com Carlos Fortes e curta a nossa fanpage. A seguir, você confere a dica da semana. Não saia daí, é em um instante. Com o Zapar, você dá vida ao mundo ao seu redor, desbloqueando conteúdos escondidos. Para começar, procure por Zap Codes no seu dia a dia. Em seguida, aponte seu dispositivo para eles e comece a zapear. Então, o que você está esperando? Internet de qualidade tem que ter informação, velocidade, tecnologia, rentabilidade e conectividade. Conheça a Connection Telecom, internet de qualidade para sua empresa. Além de velocidade e fidelidade no envio e recebimento de dados, oferece soluções em link dedicado, última milha, conexão entre filiais e link para CFTV. E tudo isso com suporte técnico 24 horas por dia. Connection Telecom é internet corporativa do seu jeito. Ligue 3097 0595. Contrate o palestrante Carlos Fortes para o seu evento. Palestras nas áreas de vendas, atendimento a clientes, gestão e liderança de equipes e motivacional. Palestras para CIPAT, associações comerciais, reuniões e encontros de grupos, igrejas e Incompany. Escolha sua palestra e dê um gás na sua equipe. Mais informações acesse carlosfortes.com.br ou ligue para 51 3035 5404. Palestrante Carlos Fortes. Sucesso absoluto em seu evento. Agora é hora da dica da semana. Você já parou para pensar como as notícias vinculadas nos meios de comunicação podem influenciar no seu humor? Diariamente nós somos bombardeados por notícias ruins. É na televisão, é nas rádios, é na internet, é em jornais, é em revistas. Desde manhã cedo até quando você vai dormir, se você ligar qualquer veículo ou escutar, ou enfim, ou for ler alguma notícia,
você vai ver que esses veículos estão especializando-se em dar ênfase para notícias ruins. E se você começa a acompanhar muito esse tipo de notícia, a tendência é de você também ter uma postura de uma pessoa negativa. De uma pessoa que acha que tudo vai dar errado, que não dá certo, que a vida não tem mais sentido. A dica de hoje é mostrar para você que é importante você filtrar aquilo que você tem colocado no seu coração. Separe 1 ou 2 veículos por dia para acompanhar as notícias e, fora isso, coloque coisas boas. Quantos livros de venda você já leu ao longo desse ano? Quantas matérias relacionadas ao seu segmento, ao seu negócio você acompanha? Procure acompanhar profissionais especialistas na sua área, ou seja, se abasteça de informações boas. Certa vez uma senhora chegou para mim e disse: Forte, esse mundo está perdido, não tem mais jeito, é tudo errado, é muita criminalidade, é muita bandidagem, é muita gente morrendo, enfim. E eu falei para essa senhora, e eu perguntei para ela, aliás, eu fiz 3 perguntas para ela. Eu disse assim: senhora, quantos familiares seus foram assaltados essa semana? Quantos familiares seus morreram nessa semana? Quantos familiares seus têm problemas com drogas? E para surpresa dela, para espanto dela, em todas as perguntas a resposta foi negativa. Ou seja, os veículos fazem um aparado de notícias ruins, a pessoa senta ali, ou no computador, na TV, enfim, no rádio, e fica por 1 hora, 1h30, até 2 horas sendo bombardeada de coisas ruins. E isso tem influenciado muitos profissionais. Tem lojas que a gente chega e o clima lá está pesado. Tem vendedores que o gerente passa a meta no primeiro dia do mês ali e o cara já fala: não vou conseguir atingir, nem começou o mês. Tem profissional que para ele, não dá, não presta, não tem como. Ou seja, como é que uma pessoa dessa vai para frente? Então, o que eu quero falar para você é que você seja uma pessoa otimista, que você seja positivo e que você filtre tudo que você tem acompanhado. Eu tenho certeza, se você começar a filtrar coisas boas e acompanhar coisas boas, a sua postura vai mudar, a sua atitude vai ser outra e os seus resultados também serão outros. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima semana. Chegamos ao final de mais um programa e foi um prazer ter passado esse momento com você aqui. Olha, você empresário que está nos assistindo e quiser nos levar para sua empresa, acesse carlosfortes.com.br. Eu terei o maior prazer de treinar a sua equipe. Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube e quiser acompanhar outras histórias de empresários de sucesso, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Momento Empresarial com Carlos Fortes. Eu espero que você tenha gostado, desejo uma ótima semana, que Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau! Com Zapar, você dá vida ao mundo ao seu redor, desbloqueando conteúdos escondidos. Para começar, procure por Zap Codes no seu dia a dia. Em seguida, aponte seu dispositivo para eles e comece a zapear. Então, o que você está esperando? Contrate o palestrante Carlos Fortes para o seu evento. Palestras nas áreas de vendas, atendimento a clientes, gestão e liderança de equipes e motivacional. Palestras para CIPAT, associações comerciais, reuniões e encontros de grupos, igrejas e Incompany. Escolha sua palestra e dê um gás na sua equipe. Mais informações, acesse carlosfortes.com.br ou ligue para 51 3035 5404. Palestrante Carlos Fortes. Sucesso absoluto em seu evento.